Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratos, vamos lá para mais um vídeo. E hoje eu vou fazer uma análise aqui de alguns fundos de fundos. Quando a gente fala de fundos imobiliários, tem fundos imobiliários que investem em outros fundos. E teve um membro lá da minha comunidade, eu vou mostrar aqui para vocês, que foi o Márcio. O Márcio assistiu esse vídeo aqui do canal Fui Lá e Fiz, do Lucas Santos, e chamou a atenção dele, porque o Lucas analisou 4 fundos de fundos aqui, e o pior entre eles foi o RBRF, que é justamente a capa aqui, né? E o que chamou a atenção do Márcio é que o RBRF, ele é o único fundo de fundo que eu tenho na carteira. E o pessoal da comunidade tem acesso a toda a minha carteira, né? Por isso que o Márcio sabe que eu tenho o RBRF. E aí ele perguntou assim, ó: Leandro, poderia comentar sobre a análise desse vídeo? O que te faz manter RBRF frente a outros FOFs? Então tá, e aí até eu analisei aqui, ó, eu peguei o vídeo e tem essa parte aqui que o Lucas ele coloca 4 fundos aqui, né? E na ordem de qual o valor que você teria que gastar para receber um certo dividendo e tal, né? E aí ele coloca aqui, ó, que o que mais teria que ter investido é o RBRF, né? E que seria o pior fundo aqui na análise dele, depois o BCFF. Aí o segundo melhor, o KISO 11, e o XPSF seria o melhor fundo de fundo para investir. E aí eu vou fazer a minha análise aqui, mas eu já começo adiantando o que acontece nesse caso, e que eu acabei dando a resposta na hora já ali pro Márcio lá da comunidade. A maior parte das pessoas que estão aprendendo a analisar fundo imobiliário, e não só quem está aprendendo, né? Muitos influenciadores acabam analisando só o passado para dizer se foi bom ou se foi ruim. Sim, passado é importante. A gente tem que olhar o passado para entender o que foi esse fundo até aqui, para entender o histórico. Mas pensa aqui comigo. Se você comprar uma cota de um fundo imobiliário hoje, você vai passar daqui para frente a receber o que ele já pagou no passado, ou você vai receber, vai ter o retorno do que ele tenha te entregado daqui para frente? Você vai ter o retorno do que ele tenha te entregado daqui para frente. O passado é só para a gente entender mais ou menos como foi. Então, quando um vídeo como esse, ele vem aqui e ele classifica do melhor para o pior, com base no passado. É o tal do engenheiro de obra pronta. Já passou. De fato, quem tivesse investido no passado, no último ano, nesses fundos aqui, o pior, como a gente vê aqui, teria sido talvez o RBRF e o melhor o XPSF 11, olhando uma análise aí de mais curto prazo. Mas e daqui para frente? Quem é que garante que vai ser isso aqui? E aí a gente tem que fazer umas comparações. A análise que foi feita aqui, ela foi basicamente em cima de dividend yield, ou seja, aquilo que eu sempre defendo aqui, jamais você vai fazer uma análise de um fundo imobiliário ou de uma ação da bolsa olhando um único indicador. É muito mais... Não vale a pena a gente simplificar tanto ao ponto de achar que um único indicador serve como análise fundamentalista. Pode dizer se é um bom investimento ou se não é. Não é assim que se investe. Se você quer simplificar ao máximo, só seguir a dica quente da internet, vai fundo. Se você quer ser um investidor que sai da superfície, que de verdade faz uma análise profunda, não é por aí. Um indicador só não vai te dar resposta, tá? Então, olha só. Eu vou mostrar aqui o estudo que eu fiz. E aqui a gente tem alguns resultados que a gente encontra, tá? Eu peguei praticamente os mesmos ativos, só não serão os mesmos pelo seguinte, porque o BCFF que ele tinha analisado, ele se transformou, ele deixou de ser um fundo de fundo e passou a ser um hedge fund, né? Ele teve uma mudança estrutural aí. Então eu coloquei no lugar o HFOF, que é aí o maior fundo que a gente tem de fundo hoje na bolsa, tá? O RBRF é o segundo maior. Aí o KISO, deixa eu até ver se eu tenho essa tabela aqui para mostrar isso para vocês, tá? Vou pegar aqui, ó. Quando a gente vem aqui, ó, deixa eu abrir rapidinho aqui. Ó, eu peguei aqui no site Funds Explorer, né? E eu filtrei somente por fundos de fundos, tá? E aí eu organizei por patrimônio líquido. O maior é o HFOF,
depois o RBRF, aí lá embaixo a gente tem o KISO e o XPSF. Eu não analisei todos aqui, senão ficaria uma lista muito extensa, mas a ideia aqui desse vídeo é eu passar uma forma de você analisar um pouco mais aprofundada do que o vídeo que pediram para eu analisar, tá? E aí eu peguei esses 4 aqui, você vai ter uma base e pode continuar os estudos nos demais. Então olha só, quando a gente olha dividend yield de 12 meses, eu vou começar por aqui. De fato, quem foi o melhor? O XPSF, deu 11,39, o KISO deu 11, o RBRF deu só 9,69, tá? E o dividend yield de 12 meses deu 10,58 lá para o HFOF. Então aqui a gente vê que o melhor é o XPSF e o RBRF é o pior. Mas isso aqui, gente, é passado. Agora a gente tem que projetar daqui para frente com as informações que a gente tem. E aí a gente começa a analisar algumas coisas aqui, ó, tem várias colunas que eu vou analisar junto com vocês e eu vou explicando. Outra coisa que eu posso analisar é o PVP, tá? Porque o PVP eu já começo a projetar daqui para frente. Eu consigo imaginar o desconto que eu tenho em relação à cota patrimonial da Criativo, o quanto deveria valer. E quanto maior o meu desconto, dependendo dos fundamentos ali, melhor é a relação risco-retorno que eu vou ter, tá? Então veja que o HFOF ele está com 0,84, o RBRF 0,79 é o mais descontado, 0,89, 0,86. Então em termos de desconto, o RBRF é o que sai na frente. Logo, se a gente casasse esses dois indicadores aqui, eu tenho que ponderar, beleza? Não foi o melhor a pagar dividendo no último ano, só que eu tenho um bom desconto hoje no preço dele. Então talvez isso comece a fazer sentido. Existe uma outra coisa que os fundos e fundos, os que são mais transparentes, colocam no relatório, que é a cota potencial. A cota potencial é o seguinte: quando a gente tem um fundo, como esses que a gente está analisando aqui, na maior parte dos casos eles têm uma carteira formada de outros fundos imobiliários. Não, sempre eles vão ter, mas a maior parte da carteira são outros fundos imobiliários. E a cota patrimonial desses fundos, ela depende do valor de mercado desses fundos que estão dentro da carteira. Quer ver só? Imagina que eu monto aqui o fundo de fundo chamado 500 pratas. E aí eu compro lá 10 fundos imobiliários diferentes, que cada um, a cota dele vale R$100, beleza? E aí eu coloco R$100 mil nesse fundo de fundo chamado 500 pratas. É o FOF 500 pratas. Beleza, tenho R$100 mil. E aí, de repente, eu comprei no valor patrimonial e o meu FOF aqui que eu criei também está no valor patrimonial. Então o meu FOF vale 100 mil, porque a carteira dele é 100 mil, tá todo mundo cravado no valor patrimonial. Só que de repente o mercado de fundos imobiliários sofre uma queda. E o valor patrimonial dos fundos que eu comprei para botar na minha carteira se mantém, mas o preço de mercado está 10% abaixo do valor patrimonial. E aquela carteira de 100 mil que eu montei virou 90. Então o valor patrimonial do meu FOF agora é 90 mil reais. E aí o mercado, por algum motivo, ele precificou também o meu FOF 10% abaixo do valor patrimonial. Então, vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar 11% abaixo. Então eu tiro mais 10 mil reais. O meu FOF vai estar sendo negociado no mercado, somando todas as cotas, por 80 mil reais. Então veja bem, eu tenho um desconto de 10, 11% no PVP do meu FOF. Só que a carteira do meu FOF também tem um desconto de 10%. Então se todo mundo vai para o PVP1, o meu FOF vai para o PVP1. E também a carteira do meu FOF vai para o PVP1, eu tenho um retorno aqui que o meu FOF vai sair de 80 mil e vai voltar para 100. Isso aí vai dar 22, 23% de aumento, tá? Então os FOFs, em momentos de baixa, como a gente tem agora, eles têm uma vantagem, porque eles têm desconto em dobro, geralmente. Eles têm o desconto da carteira deles, mais o desconto que o mercado está colocando. E aí, quando
eu somo esses dois, eu tenho a cota potencial, que a gente chama, tá? E alguns fundos trazem isso. Então, por exemplo, o HFOF, a cota potencial está em torno de 45%. Eu consigo ver isso aqui, ó. Ó, o HFOF, ele traz, inclusive, no relatório, né? Ó, ele coloca aqui, ó, que existe um desconto de 11,4% em relação ao PVP. A gente consegue ver aqui, né? Hoje tá até mais, tá? Olha aqui, ó. Tá um PVP de 84, então eu tô falando de 16% de desconto, beleza? Então, daria 11,4% quando ele lançou o relatório. Sairia de 64 para 71, só que existe 30% de desconto na carteira de fundos que ele tem, que estão dentro do HFOF, tá? E aí, se eu somo esses dois retornos aqui, eu tenho um potencial de valorização de 44,9%. Ou seja, uma cota de mercado, quando eu estava gravando esse vídeo, aliás, do último relatório, R$ 64,40, uma cota do HFOF. Só que se o HFOF vai para o PVP1 e a carteira de fundos do HFOF também vai para o PVP1, a cota passa a valer R$ 93,33, que dá um upside de 44,9%. Eu fiz um ajuste aqui, posso até ajustar com vocês como caiu mais, o desconto está maior, isso aqui deve estar lá perto de uns, teria que calcular certinho, mas uns 48%. O RBRF, como eu tenho em carteira, eu acompanho mais de perto, eu calculei. E ele também faz essa divulgação, ó. Ele colocou aqui no último relatório, a 6,98, dava um upside de 41,4%, tá? Eu atualizei essa conta aqui com um desconto que caiu mais ainda a cota desde o último relatório, dá um upside ali, uma cota potencial de uns 45%. O Kiso não informa. Não encontrei essa informação em algum lugar, não consegui calcular com as informações que ele disponibilizou, então é um ponto negativo, falta de transparência. O XPSF também falta de transparência. Porém, eu já consigo ver pelo PVP que o desconto deles é menor, porque o HFOF tem um desconto de 16%, né? Está negociando a 84% do valor patrimonial. O RBRF tem um desconto de 21%, está negociando a 79%. O Kiso tem um desconto de apenas 9%, então a cota potencial com certeza é menor do que o HFOF e o RBRF. O XPSF, ele até está um pouquinho mais perto, né? Ele tem 14% de desconto. Também não traz essa informação, não tem essa transparência, mas o desconto ainda é menor que os dois lá de cima. Aqui, gente, eu começo a falar de futuro e não de passado. E a gente vê que o potencial de ganhar dinheiro aqui é muito maior com HFOF e RBRF do que com Kiso e XPSF, tá? Então, sinal verde aqui para esses dois caras. Olha como é importante eu descolar do passado. Não posso condenar fundos olhando o passado. E nem colocar eles como o melhor que tem. Porque o que importa é o que eu vou receber daqui para frente. O passado já passou, tá? Outra coisa importante, reserva. Quantos por cento eles têm de reserva? Porque o dividend yield, ele vem do valor que foi distribuído, mas o valor que foi distribuído não exatamente é o que ele poderia ter distribuído. Porque às vezes um fundo imobiliário distribui menos ou mais do que ele conseguiu ter de lucro ali, né? Durante o ano. Então vamos fazer essa comparação aqui. Deixa eu ajustar aqui a tela. Isso. Olha só. Reserva. O HFOF tem 1,15% de reserva. Ou seja, se a gente pega o valor que ele está sendo negociado hoje no mercado, mas pega o que ele tem em caixa pronto para distribuir em forma de dividendo, o valor que ele tem segurando hoje como reserva de lucro é 1,15%. Ou seja, o dividend yield dele fica ali perto de 1%, vamos dizer. Se ele resolve distribuir essa reserva num mês só, o dividend yield daquele mês salta para 2,15%. Esse é o potencial que ele tem, porque ele tem essa reserva. O RBRF tem uma reserva de 0,53%. O Kiso e o XPSF não tem essa transparência. Eu fucei, eu procurei e eu não encontrei informação sobre reserva. Relatório fraco do Kiso e do XPSF.
Para eu que sou um investidor, que eu analiso o que eu estou fazendo, eu preciso de informação. E aí, tudo bem, eu tenho o e-mail do RI, mas, porra, sinceramente, cara, eu preciso ficar ligando pro RI para ter informação? Não, né? A informação tem que estar no relatório. O investidor precisa de embasamento para tomar essa decisão. Então, duas informações importantes que não tem nos relatórios do KISO e do XPSF. Para mim, já começa a perder o interesse nesse fundo aqui. Vamos lá. Distribuição versus resultado. Mesma coisa, gente. O fundo ele teve um lucro lá no passado. Ele distribuiu todo esse lucro, distribuiu uma parte, distribuiu mais do que aquele lucro. Como é que foi essa relação aí? Porque pensa bem, se um fundo ele tem um retorno de R$1 por cota, mas ele distribuiu 1,10, o dividend yield dele vai aumentar, mas ele distribuiu mais do que deveria. Ou ele torrou caixa para fazer isso, certo? Tinha um caixa acumulado, ele está torrando. Então o dividendo vai lá em cima. Mas e depois que acabar esse caixa? Ele vai continuar nesse patamar de distribuição? Provavelmente não, ele está torrando caixa, entendeu? E aí o dividend yield vai cair. Já um fundo que no último ano ele poderia ter distribuído mais, mas por algum motivo ele resolveu fazer caixa, segurar reservas de lucro, o dividend yield dele vai lá embaixo, passado. Só que o futuro, potencial de jogar lá em cima esse dividend yield. Por quê? Porque ele tem reservas acumuladas para distribuir. Então olha a diferença de olhar para trás e olhar para frente aqui. E aqui a gente pode ver que o HFOF ele distribuiu 112% dos seus lucros, tá? E ainda assim os caras estão com uma reserva de 1,15, ou seja, ele tinha muita reserva de lucro lá. Por quê? Porque fez operação de venda, daí gera ganho de capital, né? E aí vem dinheiro pra caramba pro cotista. Fundo de qualidade é isso. Então ele tem uma reserva de 1,15, mas mesmo assim no último ano ele distribuiu 112%, tá? O RBRF, gente, ele tem uma reserva também, que vale 0,53% de uma cota, tá? A reserva que ele tem. E no último ano, ele distribuiu 96%. Então tá, ele poderia ter distribuído mais, certo? Mas ele resolveu segurar um pouquinho, 4% do que ele conseguiu gerar no último ano, ele segurou e tem essa reserva aqui. Ou seja, esse dividendo aqui poderia ter sido melhor. Foi prejudicado pelo fato de ele ter feito uma reserva. Daqui para frente, ele tem algo a distribuir, beleza? O KISO e o XPSF só Deus sabe, porque eles não informam para o cotista, então fica difícil fazer uma análise aqui. Só que eu sei que aqui tem uma diferença, tá? O HFOF e o RBRF informam o que aconteceu no último ano. No relatório do KISO e do XPSF só tem o que aconteceu no último 6 meses. Então, limita a análise mais uma vez, tá? Falta de transparência nos relatórios desses caras aqui. Eu não vou abrir os relatórios aqui para não ficar o vídeo tão extenso, mas depois você pode fazer esse estudo aí e ir confirmando as informações que eu estou te passando aqui. Olha só. Distribuição de resultado. O KISO, nos últimos 6 meses, ele distribuiu 99% do resultado que ele teve. Tá? Então, praticamente igualou. Já o XPSF, que foi o nosso campeão aqui de dividend yield, ele distribuiu 106% dos resultados dele. Eu não sei como é que tá a reserva de caixa, se ele tem, se ele não tem, como é que tá essa relação. Eu sei que ele distribuiu mais do que teve de lucro nos últimos 6 meses. E isso ajuda a dar uma estufada no dividend yield. Agora, se essa distribuição de 106% fez ele torrar caixa, ele já não vai mais conseguir manter os mesmos dividendos que gerou no passado para dar um dividend yield tão alto. Vocês estão entendendo? E aí vamos lá. Eu tenho mais 2 pontos que eu trouxe aqui ainda, que é o percentual da carteira formado por FIIs aqui. Nesse momento, quanto mais fundo tem na carteira, eu considero melhor. Por quê? Porque a gente tem muito desconto nos fundos imobiliários, possibilidade de fazer marcação ao mercado, de trazer um ganho de capital nessas cotas aí e de gerar valor para o acionista, tá? Então, esse cota potencial aqui... lembrando, pessoal, não falei que essa cota potencial, 48, 45, isso aqui, é só a variação da cota, fora os dividendos que você vai receber ao investir, tá? Agora, olha só. Quando a gente fala aqui, ó, do
HFOF, deixa eu diminuir um pouco isso aqui agora. Ó, o HFOF, ele tem 98% da sua carteira formada por FIIs, então tem um ótimo potencial aí, né, de gerar ganho de capital. O RBRF é um ponto meio fraco, tá bem pesado, tem 70% em FIIs, mas eu preferia até que tivesse mais, porque a gente tem um potencial aí de ter ganho de capital com FIIs, né? O resto, a maior parte aqui é CRI, né? Mas também dá para ganhar uma grana legal com CRI. Só que o objetivo central de um fundo de fundo é ter cotas de FIIs. Então, um pontinho negativo aqui, tá? O KISO e o XPSF estão mais posicionados em FIIs também, beleza? Aí eu trouxe um outro ponto aqui que para mim é super relevante, que é se a gestão é ativa ou passiva. E o KISO, gente, ele simplesmente investe no Suno 30, né? Ó, Suno 30, que é o... Como é que é o... É o índice Suno, né, de fundos imobiliários. E não tem um gestor, né? Não tem um gestor analisando onde estão as oportunidades. É meio que na sorte. Simplesmente existe uma métrica. O Suno 30 são os fundos que fazem parte do IFIX, que distribuíram dividendos nos últimos 12 meses, que não são monoativos. E aí ele pega ali os maiores que tem e coloca dentro dessa carteira, né? Os 30 maiores. Então, quem garante que são bons? Só porque não é monoativo? Só porque está fazendo parte do índice FIX? Só porque conseguiu distribuir dividendo nos últimos 12 meses? Quer dizer que é bom? Na minha opinião, isso é uma análise muito branda. E aí eu não vou investir em um fundo que investe de forma tão aleatória assim. Tá? Então, para mim, não serve. Eu descarto totalmente o KISO 11 por conta de ele ser um ETF, na verdade, né? O KISO 11 é um ETF, porque ele rastreia um índice. Ele só tem a cara, né, de fundo imobiliário, mas ele não é um fundo imobiliário, ele é um ETF que rastreia o Suno 30. Então, aqui eu já descarto total, beleza? E aí sobra aqui HFOF, RBRF e XPSF. XPSF me deixou a desejar aqui, nesse ponto principalmente, porque eu não consigo calcular retorno futuro, não sei se tem reserva, se não tem, tá? E ponto positivo que a gestão é ativa. Os dois melhores para mim são HFOF e RBRF, tá? Tanto um quanto o outro eu colocaria na carteira, os dois são sensacional, gestão ativa, dividendo, o desconto que eu tenho, né, para gerar uma cota potencial, estão super positivo. Os dois têm reserva, os dois têm histórico, enfim, só coisa boa. Agora, olha só, existem mais informações que isso aqui? Existem muito mais. Isso aqui é o começo da análise. Eu consigo ver, por exemplo, o que tem para destravar a cota, né? Eu tenho que analisar cada um desse aqui, quais são as operações que eles têm engatilhada para venda. O RBRF, por exemplo, que é um fundo que eu acompanho, tem vendas engatilhadas aí para acontecer, que a hora que acontecer vai dar uma explosão no dividendo. E aí, o que interessa que no passado não foi tão bom? Eu tenho que olhar para frente. Então eu espero, ou foi o Márcio que perguntou, né, que tenha entendido melhor, a gente já conversou lá na comunidade, mas eu achei interessante trazer para público também esse vídeo, para mostrar que a análise para a gente investir na bolsa ela não pode ser tão simples assim, de eu pegar um indicador do passado e dizer quem é bom e quem é ruim por causa disso. Porque essa análise que eu acabei de mostrar aqui para você, a gente já consegue enxergar que não é porque o KISO e o XPSF tiveram melhor dividend yield no passado que significa que eles são os melhores ou que eles vão me entregar melhor resultado aqui para frente. Essa análise é bem mais complexa e ela começa a fazer um pouco mais de sentido com o que eu te mostrei aqui. Mas isso aqui é só o começo de onde dá para você chegar. É só para te incentivar a continuar esse estudo. Vamos para frente, vamos debater, vamos estudar, vamos se aprofundar no negócio. Não é simplesmente fazer uma lista de dividend yield e sair dizendo quem é bom, quem é ruim. Espero que você tenha aprendido um pouco mais nessa aula. Lembrando, para fazer parte da minha comunidade, ter acesso à minha carteira, mandar pergunta, ó, bota o QR Code aqui a câmera nesse QR Code aqui, ó, ou vou deixar o link aqui na descrição. Além disso, eu tenho um curso de investimentos completo, tenho consultoria também, sou economista, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e sou consultor de investimentos habilitado pela CVM, número 2816. Então, qualquer coisa, você pode me procurar aí e
todos os links na descrição. Tô aqui para te ajudar. Até o próximo vídeo. Fui.